Graça e paz, queridos. Bem-vindo a mais um Evoluindo com Paz. Este canal que está sempre levando para você algo que vai fazer você crescer. A ideia é continuar evoluindo. E aqui a gente sempre traz, nós trazemos sempre pessoas que podem agregar conhecimentos, que possam trazer chaves para que você possa abrir portas para dar acesso a novos níveis. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo meu amigo, meu novo irmão, Aham. pastor Alessandro Pereira, e ele é lá de São Paulo, e eu vou passar a bola para ele aqui, para ele fazer a introdução dele, porque eu acredito que ele é a melhor pessoa para poder introduzir ele mesmo. Vai lá, meu querido. Graças a paz, pastor. Muito obrigado pelo convite. Nos conhecemos há poucos dias e parece que eu tenho certeza, Deus une pessoas, Deus une propósitos. E como é bom dividir esse tempo com o Senhor e aprender com o Senhor hoje. Meu nome é Alessandro, eu sou pastor auxiliar da sede da Igreja Cristã Mundial, com sede ali em Suzano, tendo o nosso pastor presente, o Bispo Júlio Vertulo. É um prazer estar aqui. Hoje estou aqui auxiliando a constituição da nossa igreja aqui em Toronto. Então, há 5 meses nós começamos um trabalho juntamente com o Lucas Macedo e a Camila Macedo, que são os líderes do trabalho aqui, e temos vivido os milagres de Deus e a bênção do Senhor nesses dias. Sou casado com a Juliana, pai da Ana Júlia e da Laís. Não sou apenas pastor, também leciono em engenharia elétrica na Universidade de Mogi das Cruzes. Legal. Onde eu fiz engenharia da computação, depois mestrado em engenharia biomédica, doutorado em engenharia biomédica, e eu fiz pós-doc também na PUC de São Paulo. Então eu divido minha vida entre ser pesquisador e cientista, ser pastor, mas o que eu mais gosto é ser pai e ser marido. Amém, amém, amém. Então, queridos, vocês estão pegando aí, né? Ah, vocês têm que. Eu falo muito isso aqui, sabe, pastor? A gente. A gente dá muito seminário sobre isso, sobre a questão dos ministérios, né? As pessoas confundem mesmo, muito isso. E toda vez que você troca a ordem dos ministérios, vai cair. Entendeu? Grandes homens de Deus que a gente conhece, que você conhece, eu conheço, que porque eles trocaram a ordem e acabaram perdendo. Então, se a gente vê, o seu primeiro ministério é você e Deus. Porque se você não Sim, estiver bem com Deus, você não está não bem com tem, ninguém. Seu verdade. segundo ministério é o que você falou muito bem. É a família, é a casa, né? A Bíblia mesmo fala que se você não cuida bem da sua casa, como é que vai cuidar bem da casa do Senhor, né? E fala que se você não cuida bem, é pior do que o que não é crente, o descrente. Então, nós temos que ser exemplo. E o terceiro, que é o ministério, né? Que é esse que Deus nos deu. E aí a gente tem que saber, que você também apontou que é muito bom, né? Qual dos ministérios? Porque as pessoas pensam que pastor é tudo igual, né? E se Não. você não descobrir qual é o seu ministério dentro do ministério, você não vai fluir. Não é isso, querido? É bem assim, né? A Bíblia fala que existem 5 ministérios. Um desses é pastor, mas nem todo pastor tem o ministério pastoral. Isso é o que eu acho bem interessante na igreja, É. que tem pastores que têm um ministério evangelistas, outros são profetas, outros são apóstolos, outros são mestres, e quando junta isso, a, a, o- deixa eu contar um testemunho que você vai Fica à gostar muito. vontade, Isso, querido. isso é muito legal, porque eu estava orando e eu comecei a me sentir mal por não fluir igual aos meus amigos. E eu comecei a falar assim: Senhor, por que que fulano prega de um jeito, Beltrano prega de outro? Eu tenho meu jeito de pregar e eu acho que eu estou embaixo. E aí eu fui conversar com o meu pastor, com o Bispo Júlio. E aí ele falou pra mim assim, falou: cara, não tem nada a ver, meu. Ele falou pra mim assim: cara, o diabo não pode prender nisso não. Aí eu falei: cara, eu fui buscar uma palavra de consolo com o meu pastor e ele falou que eu estava errado. Então vou fazer o que eu sei fazer. Eu vou orar a Deus porque ele é meu professor, Amém? né? E aí eu orei e Deus falou assim para mim: Alessandro, é na união dos diferentes que o reino é estabelecido. Amém? Aí eu peguei e falei assim: pastor, eu falei: não, Deus, o senhor tá com uma
o senhor deve estar complicado com outra língua, porque o português seria diferença. Aí Deus colocou no meu coração, eu não trabalho com coisas, eu trabalho com pessoas. Aleluia. Então é na junção dos diferentes que o reino é estabelecido. Então numa igreja nós temos que ter profetas, nós temos que ter pastores, mestres, evangelistas e os apóstolos. Nós temos que permitir que essa variedade de dons e ministérios floreiem a igreja de Cristo. Mas sabe qual é o maior problema? Mestre só quer conversar com o mestre. Profeta gosta de conversar com o profeta. E quando você chega, tem situações que numa igreja de um mestre, o profeta pode ser que ele não tenha tanto espaço, porque é diferente. Mas Deus ministrou meu coração, é nos diferentes, é na união dos diferentes. Então, numa igreja que ensina a palavra, tem que ter manifestação do Espírito. Porque nós temos uma coisa no evangelho que me entristece muito. Ou tudo é demônio ou nada é demônio. Ou É verdade. tudo é poder de Deus ou nada é poder de Deus. Ou tudo é ensino da palavra e nada é ensino da palavra. E o meu bispo tem uma frase que eu gosto muito. E o Senhor usa muito o avião na vida. Quando o Senhor está no alto voando, qual das duas asas é mais importante do avião? Boa. Então, não é, sabe, nem tudo é demônio, mas tem ação do demônio. Nem tudo é só espírito e manifestação do poder. Temos que ter ensino, mas o evangelho tende ao equilíbrio. E por falta de equilíbrio, muitas pessoas erram e falham. E aí o equilíbrio, pastor, tem a ver, por exemplo, com ativismo na igreja. Tem pastores que os filhos não vão ser crentes, porque a igreja roubou o pai deles. É verdade. E aí a gente entra num assunto muito complicado, porque a Bíblia fala, como o senhor mesmo disse, que se eu não cuidar bem dos meus, como eu posso fazer? A Bíblia é tão séria que se eu não tratar bem a minha esposa, Deus fala que a minha oração não é atendida. Então o que adianta eu pregar bem, eu orar bem, e minha casa tá num pé de guerra? Verdade. Não tem nada mais parecido que o céu, que uma casa que vive em harmonia na presença de Deus. Amém. Mas não há nada mais parecido que o inferno, que uma casa que vive em guerra. Verdade. Verdade. Então, assim começamos esse bate-papo. Acho que já comecei acelerando muito. Não, eu gosto assim mesmo, eu gosto, tá vendo, gente? Eu vou estar sempre aqui pontuando aqui que às vezes a chave passa e o povo não pega e às vezes a gente tem que fazer esse highlight, né? A primeira coisa que eu gostei muito que ele fez, queridos, e presta atenção para que você possa fazer isso, ok? Ele, quando notou alguma coisa que não estava fazendo bem a ele não ficou com aquilo para ele. Porque nós, como homens, como servos de Deus, nós temos essa tendência de manter e falar assim para a gente mesmo e não procura ajuda. Querida, deixa eu te falar. Quando você machuca o dedo, você tem que furar para poder sair a pressão. E assim, você tem que colocar para fora. E aí são steps, né? São degraus que você tem que ir, passos. Primeiro ele buscou ajuda onde? Aqui na Terra. Ele foi buscar o mentor dele, foi buscar uma pessoa que ele confiava. E presta atenção, querido, nem tudo do mundo que você confia tem a expertise naquele assunto. Eu mesmo já errei muito, porque era uma pessoa de confiança, mas ela não entendia sobre o assunto. Então, se você vai buscar alguém, olha para ver, não o que ele fala, mas se ele vive. Então, ele foi lá, buscou, ok? Daí, o pastor falou para ele o quê? Não tem nada disso. E aí ele foi buscar onde? Lá em cima. E eu amo isso, queridos. Deixa eu te falar, a Bíblia fala para a gente chegar com ousadia na casa do teu pai. É isso mesmo. O tempo de servo já passou. Agora, meu filho, é a casa do teu pai, querido. Vai lá e pergunta para ele. Ele tem o maior prazer em te ensinar. Tem que perguntar mesmo. E você viu da onde é que veio a palavra final? Veio de lá. Porque, olha só, eu amei o que ele falou. Queridos, Paulo fala tão bem claro isso, que é um corpo. Sim. São diferentes, não é todo mundo mão, não é todo mundo pé. O único problema que nós temos é que
este corpo chamado igreja não sabe andar em união. Sim, E Jesus deu uma chave lá atrás que a gente não pegou. O reino dividido não subsiste. Então nós temos que aprender a concordar em discordar. é isso aí. A gente tem que aprender a andar junto, a gente tem que ter o que você falou que eu amo, que é assim, são 2 dons que eu vejo assim que todo mundo, ninguém mais fala nele, ninguém busca nele, e eu acredito que é o que a mais gente precisa hoje, que é a temperança, o equilíbrio, que o 8 é o 80, como a gente fala, e o outro é a questão do discernimento, para saber se vem de Deus. É isso aí. Porque muitas vezes o pessoal vai pelo poder. Deixa eu te falar, o diabo também tem poder, ok? Sim. Você lembra lá em Faraó? Tudo que Arão fazia ali, os caras também faziam lá, os magos lá. Então toma cuidado, querido, porque você tem que buscar mais na palavra do que no poder. Mais na palavra do que nos sinais, porque eu não quero que você chegue naquele dia e fala, mas Senhor, no teu nome eu curei, no teu Oh, nome eu... Entendeu? Aí a gente tá falando de dons, querido, mas só que o diabo também dá dom. Deixa eu te falar, o fruto sempre vai ser mais importante do que o dom, porque você vai conhecer a árvore pelo fruto, não é pelo dom, é isso aí. tá bom? Aí, pastorzão, vamos lá, passa a bola para ti. Tem 2 coisas que você falou que eu gosto muito. A religião, que nós sabemos vem de uma palavra que significa religare, ela tenta religar o homem a uma divindade. O evangelho não é religião, Uhum. porque o evangelho, a divindade saiu do espaço que ele estava e desceu para ter com o homem. E quando a religião vem, ela quer nos apresentar sempre um Deus. Então, se você pegar todas as religiões, eles apresentam uma divindade, um Deus. O evangelho não apresenta um Deus. E isso que está o errado. O evangelho apresenta um pai. Amém. E aí, sabe qual é a diferença? Eu fiquei orando a Deus e uma das frases que Deus me deu. Você já viu minha pregação? Eu gosto muito de frases no meio. Aham. E uma das frases que Deus me deu foi a diferença do servo e do filho. O servo, ele trabalha, ele serve a igreja. Ele serve, ele trabalha, mas todo servo, ele trabalha esperando um pagamento. Uhum. Então, se a gente tem um servo, um profissional que trabalha conosco, ele trabalha para a gente, mas no 5º dia útil a gente vai pagar aqui no Canadá, por semana se paga o servo. Qual é a diferença então? É que o servo trabalha esperando receber e o filho trabalha sabendo que já é dono. Então, sendo filho, não quer dizer que eu não vou trabalhar, mas eu vou trabalhar pelos negócios do meu pai. Então muda essa história. Aí a gente volta no filho pródigo, que muitas pessoas criticam o que foi, mas esquecem de analisar aquele que ficou. Porque o que ficou era um servo, mas não se sentia filho. E quantas vezes na nossa igreja hoje nós temos pessoas que têm o coração em serviço, mas ainda não entendeu a posição da mesa. Eu gosto muito de conversar na mesa, porque uma mesma mesa nos faz uma mesma família. Então essas coisas eu amo fazer. E agora o senhor falou uma coisa que eu aprendi há algum tempo, eu não vou falar o tempo, né, que você não vai parecer que eu sou velho, 3 pontos que eu tenho que analisar quando eu vou buscar alguma coisa de alguém. Eu escutei esses dias lá na nossa igreja, aqui no Canadá mesmo, Deus me falou. Tudo bem. Quem te falou? Quem Deus usou para falar com você? Não, porque eu vi uma profecia. De quem veio essa profecia? Quem é esse homem? Porque quando eu entro na sala do meu bispo, ou posso falar do bispo Júlio, do pastor Leandro, do pastor Brito, os meus amigos que cuidam de mim, eles são meu 190 no Brasil. São pessoas que quando aperta, eu sei para onde correr. Então são pessoas que eu confio e convivo e sei da vida com Deus. Agora tem pessoas aceitando uma palavra de quem nunca construiu nada. Tem pessoas que aceitam uma profecia de quem não fez nada. E aí, mas me criticou. Aí eu falei para a pessoa, nunca aceite uma crítica de quem não construiu nada na vida. Então, o primeiro ponto, quem trouxe essa profecia, essa palavra de Deus? Ele tem relevância, eu sei se é um homem de Deus ou não, porque vamos pensar em Balaão. Uhum. Então, se a gente pensar, de quem está vindo essa palavra? A segundo ponto,
tem alinhamento com a minha vida? Eu estava falando até com o Lucas lá, que é um dos nossos líderes aqui da igreja do Canadá, e ele trabalha na construção. E eu falei para ele, já pensou se Deus chega para ele e fala assim, ó, vou te honrar no seu podcast. Não é o métier dele, não é o que ele faz, não está alinhado com a vida dele. Aí que Deus é esse que erra o endereço? E a outra, e o mais importante, tem alinhamento bíblico? Porque tem coisas que estão na Bíblia, mas não são bíblicos. Uhum. E nós temos que ver essas coisas. Isso é bem polêmico, porque eu não posso usar tudo que está na Bíblia fora de contexto, porque texto sem contexto gera pretexto. Exatamente. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem está nos ensinando, com quem está nos mentoreando, quem é o nosso, no Brasil, 190, aqui eu não sei o número de emergência. 191. Então, 191. 191. Então lá a gente fala assim, ó, eu passei um problema muito sério com a minha filha mais velha. E no momento muito triste, cinza da minha vida. Quando eu pensei que eu estava igual Elias entrando numa caverna. Um dos meus amigos, que hoje a minha esposa fala que é o meu best friend, né? Meu melhor amigo, o pastor Leandro, ele bateu na porta da minha casa. A gente estava tendo um café de pastores na sede, eu não fui. E ele falou, por que você não veio? Eu falei, eu tô mal. Quando eu menos esperava, ele bateu na porta da minha casa. E ele levou uma palavra de Deus para mim. Amém. E é isso que a gente tem que entender. Amém, amém. A igreja é o único exército que muitas vezes aponta a arma para o seu amigo. É verdade. E tem uma outra coisa que eu não consigo entender. Eu escuto muito que a igreja é um hospital. Uhum. E eu concordo com isso. Mas eu perguntei no atendimento esses dias, pastor, qual é o hospital referência aqui em Toronto, aqui no Canadá? Fala para mim o hospital de referência, o melhor que tem aqui. Aqui eles têm muitas divisões, né? Para criança, por exemplo, é o Children's Place que tem ali. Então, para coração é um outro. Então, cada um tem uma área mais. Então vamos pegar um de referência. Nós vamos ter um ótimo atendimento, vamos ter enfermeira 24 horas, vamos ter comidinha certinho. Sim. Vamos ter isso não é igreja, isso não é hospital da igreja. O hospital que a igreja fala, e eu concordo com isso, está mais ligado a um hospital de campanha do exército. Sim. A gente está machucado, a gente vai no hospital, eles vão colocar uma tala na nossa mão e a gente volta para o campo de batalha. Porque hoje em dia os crentes estão esquecendo que os nossos irmãos morreram no Coliseu, os crentes estão esquecendo que Jesus Cristo tomou uma cruz pesada, porque a gente está voltando mais para a gente do que para o reino. A gente está olhando mais para o que a gente está querendo. O evangelho nunca nos prometeu carro, dinheiro, casa. Isso é invenção humana. O que o evangelho nos promete é que nós teremos aflições, seremos supridos em tudo e que no final teremos uma vida eterna. Amém, amém, amém. E aí, quando a gente pensa nisso, não estou falando que ter casa boa, ter carros, não é de Deus, é de Deus, mas não é o principal. Porque a Bíblia fala assim, ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face e não a minha mão, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, sararei a tua terra, perdoarei os teus pecados. E agora, a partir de agora, estarão abertos meus ouvidos à oração que se faz nesse lugar. Amém. É isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente buscar ele como um pai, sabe? A gente está buscando ele como um servo, como um patrão que a gente vai entregar o dízimo e a gente vai receber. Então não é barganha. Nós não entregamos o dízimo para ser abençoado, nós entregamos o dízimo porque já fomos abençoados. Essa é a visão. Na minha cabeça, o evangelho é simples. O evangelho, se eu sou ignorante e grosso com a minha esposa, aceitei Jesus, se eu continuo, o evangelho não me alcançou. Porque se Jesus me aceitasse do jeito que eu sou, a cruz foi em vão. Yeah. Então, o evangelho tem que me transformar, o evangelho tem que me fazer um líder melhor, um professor melhor, um profissional melhor, um pastor melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Se o evangelho não me transforma, não é evangelho. Aí a relevância da igreja está nos números e não na transformação de vidas. Por isso que eu glorifico a Deus pela vida do pastor Nelson.
Eu aprendi muito com o pastor Nelson em outubro, da primeira vez que eu vim aqui. O que esse homem faz, ele muda a vida de pessoas através do evangelho. Uma coisa que eu gosto muito de ir no Food Bank com ele, trabalhar com ele, é quando ele, antes de ele entregar comida para as pessoas, ele faz uma roda de oração e fala: vamos agradecer a Deus porque ele tem nos suprido. Ele Amém. sabe que os meios podem mudar, mas a fonte sempre será Deus. Aleluia. Amém, amém. É por aí, pastor. Olha aí, gente, tá vendo? O negócio tá pegando. Olha só, algumas coisas bem interessantes, né? Que ele falou, que eu costumo falar direto. E é bom para a gente lembrar que há uma grande diferença entre religião e intimidade, né? Ah, Jesus não morreu na cruz para que a gente tivesse mais uma religião. Ele morreu para que a gente voltasse à intimidade com o Pai que foi quebrada lá no É Éden. isso aí. Então foi para restaurar isso. Então você vê ali lei e graça. Lei você continua servo, igual você falou. Graça você se torna filho. E hoje a gente vê, nós vemos hoje o pessoal usando muito, o pessoal querendo voltar para a lei. Ah, Eu não entendo isso, igual você falou. Eu não entendo como é que a pessoa, depois de ser livre, ter alforria, ser agora filho, querer voltar para a lei. Porque se você for olhar, a grande diferença é os dois vão receber. sim, Porque Deus não deve nada para ninguém. isso aí. O servo e o filho vai receber. Mas porque Deus não deve nada para ninguém. Mas um vai receber aqui e o outro vai receber no porvir. Um vai receber do homem, o outro vai receber de Deus. É isso aí. Então, queridos, não é melhor? Eu te pergunto, eu faço essa pergunta direto, sabe, querido? Eu faço uma pergunta direta e o povo não entende, assim. A gente responde sim, responde até certo, mas a gente não mean it, como a gente fala. A gente não significa aquilo que a gente pensa. Que quando eu falo, você prefere o favor do homem ou o favor de Deus? Todo mundo fala o favor de Deus. Então, por que você fica chateado quando o homem não te reconhece? É, Que a Bíblia fala, se o homem não viu, quem vai te recompensar é o teu pai, que está no céu. Então, se a gente entendesse um pouquinho disso, a gente fazia tudo na escura e escondido, né? Então, isso é muito lindo. E voltando só um pouco sobre, para completar aqui, sobre a questão da profecia, igual você estava falando, né? E nada contra, eu já recebi muita profecia, eu dou muitas profecias, mas nós temos que entender uma coisa, querido. Igual você falou sobre Balaão, né? Ah, na própria Bíblia fala que como é que se conhece um profeta, se vem de Deus ou não, se a profecia se cumprir. sim. Só que aí a gente tem um problema, porque as profecias que Balaão falou cumpria. Você vê ali, olha só, você vê Balaão falando coisas, ele profetizou sobre Jesus, cara. O cara falava com Deus, ou seja, ele tinha intimidade, ele conversava. Porque não é qualquer um para poder falar com Deus naquela época. Entendeu? Então ele falava com Deus, ele tinha essa intimidade. Ele profetizava coisas que ia acontecer. Ele tinha o dom do discernimento, que ele sabia ali o que fazia e o que não fazer. Agora, quando foi que ele caiu? Sabe quando ele caiu, querido? E presta atenção nisso. Foi quando ele começou a vender o que não era dele. Porque o dom é do Espírito ou é seu? É do Espírito. Então, se é do Espírito, você não pode colocar preço, meu irmão. Quando ele começou a colocar preço, aí ele começou a cair. E é isso, e ele virou o pai dos falsos profetas. Então tome cuidado com isso, querido. Tome muito, muito cuidado com isso. Para começar, o dom não é seu, então não cobre. De graça receber, de graça vocês dão. Então tome muito cuidado, que eu tenho visto muitas pessoas caindo nesse erro. Daí você fala assim, mas não é digno o obreiro do seu salário? Sim, mas não coloque preço. Pô, de novo a gente volta. Você quer receber do homem ou de Deus? Não caia nessa armadilha, porque essa armadilha tem derrubado tantos homens de Deus. Então tome muito cuidado com isso, querido. Porque Deus pode falar de muitas maneiras, igual ele estava falando aqui. Pode falar através da palavra, pode falar através de uma pessoa. Agora, pastor, eu queria te jogar uma bomba aí, eu quero que você É, resolva, ok? Assim, no meu ponto de vista, e de novo, eu não estou falando contra a profecia. Eu que acredito em profecia e eu profetizo.
Mas toda vez que eu profetizo, eu falo para poder checar e provar para ver se vem de Deus, porque isso é bíblico. Porque o nosso coração é enganoso. Então eu falo, coloque a prova, entendeu? Então, o que que acontece? Eu não sou Deus para nunca ter errado. Eu sou homem e eu posso errar. Então, eu tenho essa consciência, mas não é todos que têm a consciência, e tem uns que vêm e manda. Anyways, vamos voltar para o tópico. Eu não vejo dentro da Bíblia, ok? A grandes homens, grandes profetas, como Daniel, como Isaías, até José ali, fazendo revelação. Eu não vejo. O que eu vejo ali é os reis chamando profetas e falando assim: o que é que isso significa? O que Deus mandou me falar? O que que eles falam? Espera aí, que eu vou consultar. Porque eles entendiam que não vinha deles, mas vinha do Senhor. Agora, eu tenho um difícil tempo, assim, para mim é muito difícil. Gente, não estou falando contra, por favor. Mas quando eu vejo fazendo uma linha aqui, uma fila de pessoas, e o irmão que tem aquele dom começar e ter que entregar uma profecia para cada pessoa. Se for orar, tudo bem, e Deus pode revelar. Mas eu não vejo isso dentro da Bíblia. Cada um, você tem que entregar uma palavra para cada um. Eu tenho medo, porque quando você força muito, você vai poder escutar, muitas vezes, não ele. E a Bíblia fala que ele sabe se disfarçar como o diabo, sabe se disfarçar como anjo de luz. E o cara tá tão focado em falar alguma coisa para não perder seu cargo, que aí ele vai abrir um canal que ele vai abaixar a guarda e não vai ter a discernimento para ver de onde vem. Ou então vai começar no genérico, né? E começar a dar as profetadas em vez da profecia. Então, queridos, não estou falando contra, mas como é que você vê isso? É. É uma bomba. Bom, eu não. Domingo, por exemplo, muitas pessoas vieram à frente quando eu fiz o apelo. E muitas, Deus não me falava para orar por elas. E eu estava lá, fui testemunha disso. E era Então, orar. orar não era nem profetizar. Porque tem coisas, tem bênçãos, eu acredito que é geral. Mas tem bênçãos que é específica. E naquele momento, Deus tinha que entregar algumas coisas para algumas pessoas através da minha vida. Amém. Que vai ser diferente quando o Senhor abraçou aquela criança. E Deus, eu tenho certeza que abraçou aquela criança como um pai. E quantas vezes a criança não tem um abraço de um pai? E lá eu vi o Senhor orando por aquela criança, eu vi o Lucas orando, eu vi a Juliana, a Camila, e eu vi que Deus vai usar cada um para alguma pessoa. Eu não Amém. acredito que uma pessoa guarda tudo para todos, porque senão seria muito importante. Uhum. E aí o meu nome cresceria muito. E Deus me livre disso. O importante é que ele cresça, que o nome Amém. dele seja glorificado. Mais uma coisa que você falou que mexe comigo. Fazer a coisa certa. Eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. O evangelho nunca foi ligado no resultado. Hum. No evangelho, o mais importante é o meio. Deus, ele não nos leva só no ponto. Não é o início e o final que é o importante. É a forja, é o que nos transformamos no caminho. Então, que se a gente pegar a situação de vários homens de Deus, por exemplo, se pegar Sansão nasceu como nazireu, ele nasceu com uma profecia que ele ia matar Filisteu. O final da vida dele, ele matou Filisteu. Mas o caminho que ele sofreu não precisaria. Se eu pegar Davi ele vai até a casa de Abinadade, depois que a Arca da Aliança vai para a casa de Dagon, aí quebra Dagon inteiro, vai para a casa de Abinadade, Saul morre, passa um tempo, Davi vai na casa de Abinadade pegar, e aí ele escuta como o povo filisteu carregou a arca. É engraçado como o povo ímpio, o pagão, eles criaram um carro novo, com um boi novo, e colocaram a arca com toda reverência. Parecia certo, porque a gente estava honrando a Deus.
Mas as coisas de Deus não são pra gente, são diferentes, porque nós não temos que fazer como o mundo faz. Hum. E aí o mundo quer o resultado, mas Jesus quer a transformação do meio. E quando Davi ele traz isso, ele coloca da mesma forma, num carro novo, com um boi novo, e toda vez que você faz conforme o mundo ensina, usar tem que morrer. Aí houve morte, não porque ele fez errado, a intenção era muito boa, porque era bom ter a arca da presença de Deus, a arca da aliança dentro da cidade de Davi. A coisa era boa, a intenção era boa, o coração era bom, mas a gente tem uma frase que eu gosto muito de uma música do Thales Roberto que diz assim: faça o certo ainda que o certo gere um certo desconforto. Hum. Porque pra gente é diferente. Nós somos marcados com a presença de Deus. E quando você é marcado com a presença de Deus, eu Amém. falo sempre que o jeitinho brasileiro não rola mais. Porque eu tenho que pagar os meus impostos, eu tenho que dar testemunho, eu não posso dever para ninguém, eu não posso fechar ninguém no trânsito, eu não posso parar em fila dupla, porque mas é só um pouquinho, não, não, eu estou carregando a presença de Deus, Amém. eu sou a carta viva do evangelho de Cristo. Amém. Muitas pessoas nunca entrarão na sua igreja, mas eles vão conhecer Jesus através de como você vive. E isso é muito importante. Então, como que eu posso entregar algo para uma pessoa que Deus não falou? Eu fico muito preocupado quando Deus me dá palavras para as pessoas, porque eu falo: Jesus, sou eu que quero agradá-los ou foi o Senhor mesmo? É uma responsabilidade. É muito grande. O peso da presença de Deus é uma coisa que eu levo muito a sério. Ontem eu estava ensinando na minha igreja aqui do Canadá sobre a Santa Ceia. Ontem nós tivemos Santa Ceia e eu chamei os líderes, e como nós estamos começando, estamos criando alguns, nós quatro, né? Estamos criando alguns pontos de convergência para estabelecer a visão que nós temos lá em São Paulo. Amém. E lá nós servimos ceias para crianças. E aí aqui falando, não, mas não sei. Eu falei, gente, nós temos 2 horas para influenciar os nossos filhos aqui no domingo. Eles vão ficar o resto da semana sendo influenciados pela cultura mundana. Então, não estão. Vamos ser sinceros, estão. Nossos filhos estão. Porque Yeah. o mundo jaz no maligno. Uhum. Né? Então, nós temos que entender isso. Aí eu falei para eles assim: vocês já leram o texto da ceia? Não, porque está escrito que examine, expôs o homem a si mesmo. Eu falei, e depois? Depois dessa vírgula? Coma e beba. Então a Bíblia nunca manda a gente não tomar ceia. A Bíblia manda a gente entender que somos errados e não merecíamos a ceia, mas pelo tetelestai da cruz, porque pelo sacrifício de Jesus, nós somos capacitados por ele. E por isso que a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores, porque não vencemos, gozamos da vitória de Jesus. E é isso. Aí eu falei, você quer que o seu filho tenha mais contato com Jesus ou com o diabo? Porque tirar a ceia do meu filho, da minha filha, é não fazer com que ele tenha, sabe, aliança com a igreja. Porque a Bíblia fala assim, ó, aquele que não come, não bebe do meu sangue não tem parte comigo. Aí quando eu falei isso, todo mundo parou e ficou olhando. Eu falei, é só Bíblia. Não, mas o resultado... Não, não, nós vamos ensinar no caminho os nossos filhos, porque a bênção de Deus ocorre no caminho. Então, o resultado tem que ser fruto de uma vida com Deus. Sabe como uma das maiores coisas que nós erramos? Pensamos que o que nós fazemos para Deus tem muito valor. Tem valor para a igreja, mas para Deus é muito mais importante aquilo que eu faço com Ele do que o que eu faço para Ele. Então, minha vida devocional, a minha oração no quarto secreto, é lá que Deus se manifesta. Amém. É lá, é no quarto. A igreja, o altar de Deus é uma referência, é uma expressão da minha vida devocional e não o contrário. Eu não posso ler a Bíblia só no dia que eu vou pregar. Já? Eu não posso orar apenas quando as coisas estão ruins. Porque senão não é evangelho. Eu anotei aqui, é uma coisa que você falou sobre preço. Nunca coloque preço naquilo que você não entende o valor. Porque o valor de receber um dom de Deus. Por isso que eu não cobro para pregar em lugar nenhum.
Eu não cobro para falar do meu mestre, porque o que eu recebi dele tem valor, não tem preço. Amém. Quando eu tinha, deixa eu ver, faz tempo, 15 para 16 anos, como todo adolescente, pastor, eu estava rebelde. Na frente da minha casa, então nós estamos falando de 96, 97, eu tinha 15 para 16 anos. Tinha no Brasil a maconha é proibido. E na frente, muito perto da minha casa ali, vendia-se maconha. Meu pai era policial militar e eu tinha brigado com meu pai. Né? Então eu falei assim, qual a melhor forma de eu machucar o meu pai? Hum. Fumando maconha. Uhum. Aí, pastor, eu atravessei a rua da minha casa. No meio da rua, Deus não deixou eu andar mais. Eu não era crente, eu tirava sarro de crente, eu não gostava de crente, porque na minha família eu não tinha testemunho dos cristãos na minha casa. Então eu vi os cristãos de uma forma muito ruim. Então eu queria machucar as pessoas que me amavam. Aí o que eu fiz? Fui comprar maconha no meio da rua. Aí Deus começou a falar comigo no meio da rua. Eu tenho certeza que foi Deus, Amém. porque o meu coração encheu de uma coisa que eu não sabia identificar. E a única coisa que eu pensava era: eu vou dar uma chance para o Deus do meu irmão. Olha. O meu irmão, ele sempre tentou me levar para a igreja. O nome dele é Nilson, o mesmo nome do meu pai. E quando naquele dia eu bati na porta da casa dele, que era do lado da minha casa, e falei assim: tem culto na sua igreja hoje? Aí ele falou: tem. Eu falei assim: então eu vou dar uma chance pro seu Deus. Eu fui nesse culto, era uma quarta-feira. No sábado e no domingo tinha congresso de jovens na igreja que ele ia. E naquele domingo, no apelo, eu levantei minha mão. Eu não esperava levantar minha mão, eu estava começando a ir na igreja, mas algo fez eu levantar minha mão. E aquele chamado foi tão forte que quando eu percebi, eu estava em lágrimas na frente de um homem de terno. Amém. Eu estava levantando a minha mão e confessando Jesus Cristo como meu único, suficiente Salvador. Aleluia. E daquele dia em diante, pastor, passei dificuldades, errei, acertei, mas graças a Deus, Ele sempre esteve comigo. Aleluia. Aleluia. Queridos, olha aí. A gente só vai aqui. Hoje vai ser o dia. Tá muito bom, tá muito bom. Tô gostando muito aqui. Uma das coisas que você falou, voltar à simplicidade do evangelho, voltar a ser João Batista, né? A gente tem que voltar ao princípio de João Batista. Eu costumo brincar que muitas vezes a gente tem a síndrome de Elias. E fala assim, mas Senhor, só eu? Só sobrou eu? Mas nós temos que ter a síndrome de João Batista, importa que ele cresça e eu diminua. Sim. Então, saber qual é o nosso lugar e saber qual é o lugar de Deus. Eu estou escrevendo um livro justamente sobre identidade. E falando sobre isso, né? Quem Deus é em nós, quem nós somos em Deus. Porque quando você souber isso, você não vai estar errando mais, né? E você falou também sobre a questão da trajetória, né? E o processo que te prepara para poder chegar no seu destino. E toda vez que você pega um atalho que você pula esse processo, você vai chegar mais rápido, mas você não vai estar pronto. É E a isso aí. sua queda vai ser maior. Então temos que ter a humildade de capacitar durante a nossa trajetória. Muito lindo o que você falou. E eu gostei muito do que você falou sobre a questão de Davi, né? Não copiar o mundo, né? Tem uma frase que Deus me deu no passado que fala assim: ainda mais a gente vem do Brasil e aqui é um novo mundo, você viu que aqui é totalmente diferente. Então, assim, nem tudo que dá certo é certo. Isso é assim, mudou minha maneira de pensar. Porque eu fazia muita coisa que dava certo, mas não era certo. Então nós temos que, como cristãos, principalmente como líderes, né? Porque Tiaguinho ali chega ali e fala, não querer ser mestre, que vai ser cobrado mais, né? Então, muito cuidado com isso. Porque quando nós fazemos algumas coisas erradas, né, a gente abre brecha para o inimigo trabalhar. A gente não está falando aqui, queridos, de salvação, nós estamos falando aqui de santificação. É diferente. Santificação é separado. Se você faz o que o mundo faz, cadê a separação? Né?
você é só mais um na fila do pão. É. E a gente, diga-se de passagem, eu não quero ser mais um na fila do pão. Eu quero ser o padeiro que vai providenciar o pão para esse povo. Então, temos que prestar atenção nisso aí, queridos. E, voltando aqui, que a gente tem que ter muito cuidado, queridos. De novo, voltar sobre a questão da intimidade e da religiosidade, né? Quando você falou ali sobre a ceia, uma coisa linda que eu costumo falar é o seguinte, que Deus me deu, assim, que é lindo, que é o seguinte, que toda vez, querido, presta atenção nisso. Eu sei que, voltando de novo, religião e intimidade, ok? Deus veio para te libertar. E aquilo que Jesus liberta é liberto de fato, ok? Então, toda vez que você larga a ceia, que é intimidade, para poder escolher o pecado, você está largando a intimidade com o Pai para poder escolher o pecado. É isso, querido. Porque se você parou de tomar a ceia por causa que você está em pecado, você escolheu o pecado. Porque ali é uma escolha. Você escolhe Deus ou escolhe o pecado. Quando você fala, não vou tomar, você está falando ali, eu escolhi o pecado. Então, querido, não faça mais isso. Vai ver, você foi ensinado errado. Ali, quando está falando, é para você largar o pecado. Ou seja, é uma escolha. Eu escolho Deus o tempo todo. Eu não sei você, mas eu escolho Deus o tempo todo. Porque é nele que vai te dar a liberdade para poder você crescer. Então, escolha ele. E a última, para terminar, que eu amei aqui, que olha só quando ele falou, ele queria fazer uma coisa para machucar o pai dele. Queridos, quantas vezes nós fazemos essa coisa e a gente acha que a gente está se machucando, mas na verdade você está machucando o seu Deus, o seu pai. Porque é isso, toda vez que a gente peca, a gente está machucando o coração do Senhor. Então tome cuidado com isso, querido. Porque quando você está fazendo, você não está fazendo para homem, você está fazendo para Deus. Tanto o certo quanto o errado. E você vai estar machucando, ok? E ele falou que o Deus não era o Deus dele. Ele ia dar uma chance pro Deus do irmão dele. Querido, isso é chato. Deus não tem parente, Deus tem filho. Isso é Exato. lindo, isso é lindo. É uma coisa que eu sempre falo, Deus não tem neto. Não é porque eu tive um encontro com Deus que os meus filhos vão entrar na minha aba. Não, não, eles têm que ter um encontro com Deus, eles têm que viver a presença de Deus. Uma coisa que eu sempre falo sobre isso, e é muito legal, é Adão e Eva. Você falou sobre identidade. O, o pecado, quando Adão pecou, quando Deus. Eu fico pensando na trocação do dia. A Bíblia fala que Deus descia para falar com Adão. O que eles conversavam? De vez em quando eu fico nisso, o que ele falava? E Adão estava ali sempre para Deus. Mas, quando ele pecou, a Bíblia fala que Adão se escondeu. E Deus não chegou e falou, Adão, Deus sabe de todas as coisas. Sim. Mas Deus não falou o que você fez. Deus falou onde você está. Uhum. Porque o pecado tira o homem da posição original que Deus planejou pra gente. Então, quando eu falo assim, eu quero o pecado e não Deus, eu falo, eu não quero o colo de um pai. Eu quero viver sozinho, independente. Mas a independência custa caro. Yeah. Eu não quero ser independente. Eu quero a cada dia depender do meu Deus. Amém. Porque é Ele que me faz, é Ele que me faz ir haver pastos verdejantes, águas tranquilas. É Ele que me leva, Ele que me guarda. Não tem lugar melhor do que a presença dEle. Não. O pior lugar que poderia existir é ter sucesso aonde Deus não nos colocou. Porque a gente tenta fazer do nosso jeito. Mas eu aprendi que tudo que eu faço pela força do meu braço, pelo meu braço será sustentado. E uma vida sustentando é muito difícil. Mas tudo que eu faço pela graça, pela fé é sustentado. E a gente estava conversando aqui antes, você falou 3 coisas, 3 lugares que eu amo.
Já preguei várias vezes sobre isso. E eu aprendi que a nossa história, pastor, é dividida em 3 partes: passado, presente e futuro. O passado, nessas 3 coisas, 2 pontos, 2 lugares, a gente não consegue mudar nada. O passado, o que passou, passou. Eu não tenho autoridade e poder para mudar o que passou. E quando eu vivo no passado, isso eu coloco que o excesso do passado gera depressão. Porque a gente vai ver os nossos erros. Eu já vi pessoas falando, naquele tempo eu estava numa multinacional, eu trabalhava e ganhava muito dinheiro. E quando a gente fala de passado, não é só coisa ruim, é coisa boa também. É coisa que alimentava a nossa alma. Eu tinha um cargo numa empresa, eu tinha um carro, eu tinha um salário, eu tinha uma família, eu fiz... mas se passou, o passado é lugar para visitar, não para morar. Amém? E toda vez que a gente vai lá, a gente fica depressivo. Um outro lugar que a gente não pode fazer nada é o nosso futuro. Porque o excesso de futuro gera ansiedade. Sim. O que eu vou comer amanhã, o que eu vou fazer, como eu vou resolver. Isso, 95% das coisas que a gente fica ansioso não acontece. E aí Jesus olha e fala assim, olhai-vos para as aves do céu. Olhai-vos para os lírios do campo. E isso é uma coisa linda. Porque Jesus fala, o vosso Pai sabe que você precisa de todas essas coisas. Mas primeira coisa, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas demais coisas vão serão acrescentadas. Então, quando a gente fica muito no passado, nós temos possibilidades muito grandes de ficarmos depressivos. Quando pensamos apenas no futuro, uma grande possibilidade de ficarmos ansiosos. Qual o único lugar que, se a gente não estão nesses 2 pontos, nós temos para viver é o presente. E a gente esquece do maior dádiva que Deus nos deu, que é o presente, pensando no passado e no futuro. Mas o hoje é para a gente viver. Deus tem abençoado o hoje para a gente viver hoje. Eu preguei sobre Lázaro. E Deus, ontem eu estava tomando banho para ir para a igreja. E Deus falou comigo uma coisa que eu falei com a minha esposa e ela ficou sem resposta. Pastor Daniel, a Bíblia fala que Lázaro morreu e teve uma segunda chance e reviveu. Se Deus hoje te levasse e depois de alguns dias te desse uma segunda chance, o que o Senhor faria diferente? Isso é uma coisa que a gente normalmente não pensa. Mas Deus deu uma segunda chance para Lázaro. Sim. Mas Deus está nos dando uma segunda chance a cada dia de fazer diferente. Amém? Só que a gente espera. No meu caso, por exemplo, eu estou bem acima do peso. Eu vivi 25 anos estudando muito em universidade. Eu estudei 16 anos na cadeira universitária para galgar um passo em um lugar. Só que o que me custou minha saúde. O estresse, o comer fora de hora. Agora eu tenho cada dia uma decisão a tomar. O que eu posso fazer para melhorar a minha saúde? É uma decisão minha. O que eu posso fazer para melhorar meu casamento? Eu quero falar um negócio pro senhor, que isso me deixa muito constrangido, mas eu sei que vai abençoar alguém. Amém? Eu sendo líder de igreja, nessa época eu era pastor, na nossa igreja nós temos as igrejas filhas, que são congregações. Uhum. Eu estava pastoreando uma igreja filha. Então eu já tinha um cargo de liderança, estava como auxiliar pastoral e o meu casamento não ia bem. Minha esposa cogitava em me deixar. Porque a minha pregação era bonita, mas a minha vida com ela não era. O que eu pregava estava meio distante daquilo que eu vivia. Uhum. E aí nós começamos a ter vários problemas. Um dia ela se abriu comigo e eu me encontrei numa bifurcação. Ou eu continuo e deixo meu casamento destruir, ou eu vejo que eu posso mudar para que ela fique feliz.
E aí eu entendi que a Bíblia não manda a mulher amar o homem, mas manda o homem amar a esposa. A Bíblia manda sujeitar e respeitar a mulher para com o marido, mas para o marido, para com a mulher é amor até a morte de cruz. Porque ele Yeah. fala, ame a igreja assim como Cristo, ame a sua esposa assim como Cristo amou a igreja. E naquele dia, pastor, eu orei a Deus, chorei muito por ter falhado. Mas naquele dia eu comecei um processo de transformação. E quando a gente enxerga isso, não é espiritual, pastor. Uhum. A gente coloca a espiritualidade em lugares que é natural. Sim. E é isso que tá o problema, que a gente coloca a culpa no demônio, naquilo que é a gente que faz errado. Então eu comecei a mudar com a minha esposa. Eu comecei a transformar com a minha esposa. Eu comecei a me esforçar. Ainda erro de vez em quando, porque eu não sou perfeito, mas algumas coisas ela não reclama mais de mim. Hoje meu casamento é abençoado. Amém. E eu fiquei... E aí, eu fiquei 3 anos sem subir no altar da minha igreja. 3 anos, pastor. O senhor falou de serviço, né? Eu, pastor de igreja filha, voltei para a sede e aí eu fui transferido para a sede novamente, comecei a dirigir um ministério muito complexo e eu não pregava, nem na sede e nem nas filhas. Fechou a porta. 3 anos. A minha esposa me chamou e falou assim, você tem saudade de pregar? Falei, tem. Ela falou, sabe por que Deus tirou do altar? Foi por quê? Ela falou assim, porque a sua pregação era uma e a sua escolha de vida era outra. Por isso que eu falo, a esposa é o termômetro do obreiro. Uhum. Aí ela falou assim, mas agora a sua atitude mudou. E porque você mudou, Deus vai voltar a Amém. colocar você no altar. Pastor, ela acabou de falar, meia hora meu telefone tocou, um amigo falou, vem pregar na minha igreja esse final de semana. Eu falei, Jesus, como pode isso? Mas não tem, o altar é santo. Tem gente que quer pregar e acha que só a pregação é serviço. Mas um abraço, uma visita, arrumar as cadeiras, colocar o envelope, recolher o envelope, contar a oferta, olhar carro, limpar, tudo é serviço a Deus. A relevância é a mesma, a exposição não, Yes. mas o galardão sim. Amém. Então é isso que nós devemos guardar no nosso coração. Servir ao Senhor não é o trabalho, não é o que você faz, é a intenção que move o seu coração. Por isso que os filhos de Jessé não foram reis. Porque eles queriam o cargo de rei, mas não queria, sabe, não tinham o coração de rei. Davi, quando chega na frente de Golias, ele fala assim, quem é esse circunciso que vai falar contra o meu Deus? Eu vou matá-lo hoje, porque o Deus que estava comigo quando eu matei o urso e o leão estará comigo hoje. Esse é o coração de reino que vai lutar, que vai se desprender, que vai fazer, não importa se está no palácio ou no arraial de guerra, é para Deus, conta comigo. E hoje nós temos que o serviço ao Senhor é pregar só. Então, Deus me chamou para pastor. Tem certeza? Tem certeza? Você quer isso mesmo para sua vida? Eu falo, pastor, eu não sei, até hoje eu não entendi quais são os benefícios de tanta liderança. Porque liderar só vai nos cansar. Quando eu falo de ministério e liderança, a primeira palavra que vem à minha mente é renúncia. Sim. Então, essa é a minha vida. Isso, o senhor vê eu na mesa jantando, eu aqui no podcast, eu no altar, eu no Costco, eu sou assim em qualquer lugar. Se me ver, eu vou estar brincando, eu vou estar dando risada, eu vou estar seguindo a Bíblia. Amém. Uma vez me perguntaram por que que eu não falo palavrão e mexo com a mulher dos outros. Eu falei, eu vou me guardar sempre em Deus, para que quando você precisar, você venha até mim para orar por você. Nossa. Porque quem faz uma pergunta dessa... Tipo, eu acho que o evangelho é muito simples, sabe? Sim, sim. A gente que complica, a gente que coloca posição. Eu não sei a sua opinião, mas eu sou muito contra a cadeiras no altar. Porque lá em cima não são reis, Uhum.
Só tem que ter um trono. O trono é dele, de Jesus Cristo. Amém. Eu acho estranho. Eu não gosto de sentar no altar. Eu fico na primeira fileira embaixo. Ah, mas é um lugar de destaque? Não, é porque ali eu tô mais próximo da palavra. Eu quero ouvir, eu quero comer a palavra. E quando eu falo isso sobre pregação, eu preguei muito em 2025. Preguei em várias igrejas, das nossas igrejas. Eu prego mais na igreja ICM. Mas em 2025 eu não preguei na sede. Aí você não fica chateado? Não. Porque na sede eu tenho outro serviço. E não me desmerece em nada. Porque eu vi casamentos sendo transformados esse ano. Amém. Eu Amém. vi vidas encontrando a Cristo esse ano. Eu vi jovens, sabe, tendo um casamento transformado. Homens entendendo como que é melhor tratar a esposa. Homens entendendo o verdadeiro evangelho. E aí eu vou ficar chateado porque eu não estava numa plataforma. Não, não. O evangelho não é o que eu faço na igreja. Lá na igreja a gente chama de treino. O evangelho é quando sai das quatro paredes e leva Amém. para fora. Amém. Amém. E é isso, pastor. Acho que estamos indo bem, pastor. O que o senhor acha? Não, não, tá ótimo. E eu vou só fazer uma colocação e a gente vai começar a aterrissar, porque se deixar aqui a gente vai passar o Vamos. dia inteiro, porque tem muito assunto e eu creio que isso é só o começo de alguma coisa duradoura, né? Porque quando Deus, igual você falou, quando Deus une propósitos, e esse propósito está apontado para cima, É isso aí. então é uma união perfeita. Opa, apagou a luz. Então, quando Deus une propósito e esse propósito está para cima, é uma união perfeita, não é isso? Então, só colocar aqui que foi algumas coisas bem interessantes que você falou e eu gostei muito. Eu queria só fazer um highlight, né? Trazer aqui a luz para o holoforte aqui. Sobre a questão do passado e do presente é muito interessante, né? Para mim, a melhor analogia que tem é o para-brisa do carro, né? É um carro. Por que que o para-brisa é bem maior do que o retrovisor? Porque é para você olhar mais para frente do que para trás. É. O passado, querido, é uma prisão que vai te prender para você não viver o presente. E logo, se você não vive o presente, você não tem futuro. Tá entendendo? Então tome cuidado. Quem vive de passado é museu, como já diz aí. O pessoal já colocou isso muito. Já é um ditado muito conhecido. Ah, temos que aprender a. Temos que aprender que uma das coisas que eu vejo aqui em Deus é que você falou muito bem sobre a questão de pastorear, né? Então, só voltando aqui, uma das coisas que eu costumo falar sempre, que nós somos a semelhança de Deus, por quê? Porque assim como Deus é três em um, eu também, você também, você também é três em um. Corpo, alma e espírito. Essa é uma das semelhanças que nós temos com Deus. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer que vocês são três em um e tem que cuidar dos três. E nós, como pastores, nós temos um problema, que nós começamos a espiritualizar tudo. E aí tudo é espírito, mas nós esquecemos que tem um templo do espírito, que é o corpo. Quantas pessoas já que você conhece, pastores, homens de Deus, que debilitaram o corpo tanto, que morreram antes do tempo, porque negligenciaram o espírito. Ou que não pode cumprir tudo aquilo que Deus tem para ele, porque tem uma debilidade no espírito. Então, temos que cuidar do corpo, sim, ok? Segundo, a alma. A minha esposa é psicóloga, ela trabalha muito com isso. Então, nós vemos, ela trabalha justamente na parte cristã. Então, nós vemos que há uma necessidade de cuidar da alma, entendeu? Do seu psique, da sua vontade. Então, queridos, vamos cuidar disso, porque olha só, de repente, o que é que nós vemos hoje em dia? Quantos, nada contra de novo, mas quantas pessoas, coaches, estão entrando dentro da igreja e usando a Bíblia para ensinar? Porque nós espiritualizamos e deixamos de fazer. E toda vez que você deixa de fazer, vai criar um vácuo e alguém vai tomar conta. Uhum. Então, nós temos que tomar conta disso, nós temos que cuidar disso, entendeu?
e temos que entender que existe três em um. Então é isso que eu queria falar. Agora, querido, e a outra coisa que você falou muito bem é sobre a questão da esposa, né? É uma disjuntora, ou seja, é metade do seu ministério, você tem que estar com ela. E se há uma divergência em alguma posição, em alguma decisão, nós temos que voltar para a prancheta. Logo que a gente não está falando de uma mulher que não é cristã, né? Porque senão já é um jugo desigual, já volta tudo. E eu não creio nem que, que Que era pra precisaria ter ter. esse casamento, né? Concordo. Entre um pastor. Mas se você é pastor, querido, tome cuidado. Igual a gente falou, seu segundo ministério aí. Então, agora, querido, eu queria falar, a gente falou bastante aí, a gente falou de passado, falou de presente. Eu queria saber agora sobre seus planos para o futuro aí, aterrissando já aqui, que a gente já está falando aí, já deu 1 hora, tá bem legal. Olha aí. Mas deixa eu te falar, o que é que você tem projetado para esse ano de 2026? Você está saindo daqui agora de Toronto, está voltando para São Paulo. Qual é o seu projeto aí? Bom, nós temos várias frentes, né? Profissionais, ministeriais. Hoje, nós recebemos, todo ano, em dezembro, nós recebemos uma palavra direcionada ao nosso ano. A palavra que foi direcionada a 2026 é celebrando o favor de Deus. Amém? Então é isso que nós estamos, como igreja cristã mundial, vivendo, então celebrando o favor de Deus. Nós aprendemos que o nosso trabalho é um favor de Deus, que o nosso casamento é um favor de Deus, que o nosso ministério é um favor de Deus, que a nossa vida com Deus é um favor, porque não há nada que Ele, sabe, que Ele nos proponha e que a gente consiga realizar sem o favor dele. Eu lembrei agora de um texto, rapidamente, que quando Deus ele propõe um pacto de sangue com Abraão, Abraão então corta os animais ao meio, Uhum. ele faz o caminho do sangue. E naquela época, um passava da direita para a esquerda, o outro da esquerda para a direita, e ali era feito um pacto de sangue. E aquele que não cumprisse a sua parte era réu de morte. Essa era a Tem lei. que pagar com sangue. Tinha que pagar. Por isso é o pacto de sangue. Não tem nada a ver com dividir sangue. Não, não. Se você não cumprir, você está morto. O seu sangue me pertence. E quando Deus faz um pacto com Abraão, a Bíblia fala que ele faz Abraão pegar num sono profundo. Deus vai de um lado para o outro porque ele sabe que a humanidade não conseguiria viver sem o favor dele. Amém? Então esse é meu plano, viver o favor de Deus. Amém? Eu tenho uma empresa que chama Querigma. Querigma em grego chama proclamação. Amém? E eu entendi, pastor, o ano passado, das mentorias que eu participei, que toda mentoria é um mapa. Uhum. E o mapa da minha empresa tinha que mudar com a cultura. Então eu comecei a mudar a cultura da minha empresa para parecer comigo. Depois daquela mentoria, eu coloquei sobre os princípios da fé cristã. Então a minha empresa é confessional, é uma empresa evangélica. E quem tá lá, eles falam, mas tem que ser evangélico. Eu falei, não, mas tem que respeitar a minha visão. Amém? E aí lá, por exemplo, eu coloquei 4 pilares. Diaconia, que é serviço. Querigma, que é proclamação. Logos, que é palavra. E koinonia, que é comunhão. Aleluia. Então as palavras que faz a igreja ser igreja, eu trouxe para minha empresa. Amém? Então estamos orando para Uma que o extensão. favor de Deus venha sobre a minha empresa. Hoje eu estou de plantão hoje. Eu estava trabalhando e hoje pela manhã o meu imediato, né, meu chefe, ele mandou uma mensagem dizendo que saiu uma das nossas avaliações governamentais e nós conseguimos conquistar o que a gente estava planejando. Aleluia. Então já tem um milagre para 2026. Aleluia. Deus abençoou e Deus fez. Então uma das coisas que eu tinha que trabalhar, Deus fez. Então agora eu já volto para São Paulo com, sabe, o grupo todo e eu pedi, né, a maioria, eu trabalho numa instituição de ensino que não é evangélica, e eu pedi licença para o meu grupo e coloquei glória a Deus, porque tudo que eu conquisto vem dele, e eu coloquei porque o favor de Deus está me acompanhando. Aleluia. No meu ministério,
Eu fui ah, outorgado pela igreja para coordenar as ações da igreja aqui no Canadá. Amém. Então eu sou o elo do Canadá com o Brasil. Então Amém. eu vim para fazer uma série de mudanças, uma série de adequações e eu já comecei o ano vencendo. Amém. Então ontem nós tivemos um culto, por exemplo, que nós tivemos que colocar mais cadeiras no templo que não Aleluia. cabia, que tinha Aleluia. pessoas de pé. Então, glória a Deus, o favor de Deus está sobre o meu Amém. ministério. Glória a Deus. O meu casamento, eu tenho vários planos pro meu casamento. Eu Amém. faço agora, dia 12 de fevereiro, 21 anos de casado. Glória a E Deus. aí nós vamos com a mesma mulher, né? Claro. Que isso é uma coisa agora que tá difícil até na igreja, né? Tem que especificar. Com a mesma mulher, 21 anos casado, e glória a Deus, nós vamos fazer mais uma viagem. Nós viemos para passar as Aleluia. férias aqui e nós trabalhamos mais do que descansamos, mas nós vamos ter o nosso momento como Amém. casal. Amém. A minha filha, a gente vai trabalhar para a minha família, sabe, ter um encontro com Deus a cada dia e o favor Aleluia. de Deus levar. Então, o que eu espero para 2026? Que o favor de Deus continue me abençoando em cada Aleluia. passo que eu der. Eu não sei muita coisa que eu vou propor, mas eu sei que a presença e a graça de Deus vai estar comigo. Eu Amém. vou continuar a minha vida profissional, estou orando para quem sabe Deus abrir um caminho e eu vir para o Canadá passar uma temporada maior aqui. Legal, legal. E aí, a gente está orando a Deus, Amém. troca de casa, troca de carro, essas coisas que são naturais, mas o mais importante é estarmos em comunhão com Cristo. Aleluia. Sabe por quê, pastor? Ele pode voltar hoje. Amém. Maranata, hora vem, Senhor Aleluia. Jesus. Porque se ele voltar, Hum. ele não vai querer minha casa, ele não vai querer meu carro, ele Não. quer, sabe? E aí meu coração, meu olho enche de lágrimas em falar da volta de Jesus, porque eu vou voltar para minha casa, eu vou voltar para o meu Aleluia. lar. Aleluia. O Senhor falou do ser trino, e tudo de Deus é trino. E uma vez eu fiquei pensando em como explicar a Trindade. Eu consigo, a única forma que eu achei, ainda mais para uma pessoa como eu entender, leiga, limitada, é falar que o sol representa a Trindade. O sol na sua beleza e como astro-rei é o Deus Pai. Amém. A luz que o sol emite, Deus Filho. E o calor que ele proporciona, Deus Espírito Santo. Aleluia. Aleluia. Eu gosto muito de pregar sobre corpo, alma e espírito. Deus tá me cobrando muito por causa do meu corpo. Tem que melhorar algumas coisas. Mas, pastor, quantas vezes a gente, como igreja, labuta pelo espírito, pelo corpo, mas na nossa casa, nossa esposa tá cheia de traumas, Sim. porque ela não tem um amigo. Yeah. Então que a gente possa, pastor, sabe, atender como marido, levar comida e sustento para abençoar Amém. o corpo, Amém. levar amizade e companheirismo para a alma e levar Deus para o espírito. Que a gente possa ser um marido completo em 2026. Que a Aleluia. nossa casa receba a porção de Deus que Deus colocou na nossa vida e que de nós transborde para os nossos. Amém. Porque Deus é o Deus do querer e do efetuar. É Ele que faz, é o Pai das luzes, que não há engano. É dele que vem toda boa dádiva. Glória eterna seja dada ao nome dele. Aleluia, aleluia. Queridos, a gente vai estar terminando agora, ele vai estar orando, mas eu queria só chamar aqui o que ele falou agora por último, é uma coisa linda. Pastores queridos que estão que estão nos acompanhando aqui, querido, você sabe a importância que é a família. A gente já falou, esse é o segundo. Primeiro é Deus e você, e o segundo é a família. Toda vez que você coloca, presta atenção nisso, que isso é muito forte que Deus me deu. Sabe, toda vez que você coloca a igreja na frente da sua família, você está adulterando com a noiva do outro. Uou! A noiva é de quem? Uou! É ou não é? É dele, é do Senhor. Aprenda com Moisés. Aprenda com Moisés. Não fui eu que pari esse povo. Então, querido, aprenda, toma cuidado, ok? Para não cair neste dilema e colocar. Nós não estamos falando aqui
de colocar Deus. Deus sim, você e Deus, porque se você não estiver bem com Deus, você não está bem com ninguém, mas a sua família tem que vir, queridos. Então, sabe, escuta o que o pastorzão falou aqui, queridos. Tire um dia, presta atenção nisso. Eu vou te falar o que eu faço, ok? Tire um dia para namorar com sua esposa. Uou, é isso aí. Sabe, a gente, você também faz, eu faço muito acompanhamento, aconselhamento familiar e casal. E uma das coisas que a gente vê é o seguinte: tem uma coisa que chama a síndrome do ninho vazio, ok? O que significa? Nesse mundo que está cada dia mais ocupado, o cara começa a trabalhar, a mulher começa a trabalhar, daqui a pouco, a única coisa que você tem em comum é os filhos. Daí quando os filhos saem de casa, um vira pro outro e fala: quem é você? É isso Não aí. conhece. Daí você não tem mais nada em comum, a única coisa que tinha em comum eram os filhos. Deixa eu te falar, sabe, querido? Uma coisa simples, eu vou te fazer uma pergunta e você vai me responder. Qual é mais importante, a manga ou a mangueira? Você sabe a resposta, então por que que você escolhe a manga? Não estou falando para você ser negligente com seus filhos, mas querido, você tem que escolher a mangueira sempre. Então tome cuidado da sua mangueira, saia uma vez, vai namorar com ela, entendeu? Vai buscar, sabe aquele o brilho no olho que você tinha quando você via ela pela primeira vez? Sabe, volta, vai buscar, tá lá dentro, só tá apagado, querido. Volte a cortejar sua esposa. Deixa eu te falar e terminar aqui. Querido, é uma decisão, o amor é uma decisão. Se eu começar a procurar defeito na pessoa que eu mais amo, em pouco tempo eu tô odiando ela. Mas se eu começar a procurar qualidade, até no meu inimigo, que todo mundo tem, em pouco tempo eu tô amando. Então escolha buscar qualidade na sua esposa, porque ela tem muito. E é ela que vai te levar, é ela que tem trago o teu ministério até aqui. Então, con- continue com isso, comece a compartilhar, comece a levar ela junto, tá bom, querido? Agora, pastorzão, você pode orar pelos Amém. nossos ouvintes aqui e que Deus possa, a gente vai estar usando aquela câmera do meio, que Deus possa estar abençoando. Foi uma delícia estar falando contigo aqui. Amém, glória a Deus. Isso que você falou antes da oração, eu falei ontem na igreja, uma das armas de Satanás é falar que a igreja sara a família, mas é a família que sara a igreja. E é isso, é a estrutura familiar. E por isso o diabo luta tanto contra a família. Aleluia, é isso aí. Mas vamos orar? Pai querido e amado, em nome de Jesus, Senhor, te louvamos, Mestre. Te louvamos, ó Deus querido, por esse tempo tão precioso na tua presença. Aqueles que vão ouvir, assistir, ó Pai amado, que sejam impactados, ó Deus querido, pela manifestação do Teu Espírito Santo. Aquele, ó Pai amado, que estiver triste, que receba o consolo. Aqueles que estiver enfermo, que receba a cura. Aqueles que está, ó Pai amado, Senhor, na dificuldade financeira, que receba a provisão. Em nome de Jesus, nós abençoamos, que escolha o Senhor, que eles possam, Pai amado, decidir a cada dia servir-te, ó Pai amado, não por obrigação, mas por devoção, por Amém. amor. Pai amado, te louvamos, Pai. Pai amado, quanto ao pastor Daniel, eu peço que cada projeto que ele tem, ó Pai amado, que o Senhor, ó Pai amado, que do Senhor venha o sim, ele grite o amém, para Aleluia. que a vida dele glorifique o teu nome. Pai amado, dê almas, ó Pai amado, dê almas ao teu filho, que ele possa te retirar vidas da mão do diabo Amém. e entregar no teu reino, Pai. Deus querido, abençoe, ó Pai amado, os planos na família, os desejos de ministério. Pai amado, tudo que ele colocar mão para fazer, nós abençoamos e declaramos uma palavra de prosperidade. Tudo aquilo que ele fizer, prosperará para a glória do teu nome, Senhor. Pai amado, nos abençoa, nos guarde em tua presença. Assim eu oro e abençoo, Pai amado, em nome do Pai, do Filho e do Aleluia. Santo Espírito de Deus. Amém. Amém. Quem toma posse dessa bênção, diga amém. Feche a mão, Amém. querido. Tome posse. Você Glória a sabe que tem Deus. muitas coisas que Deus te deu e você não tomou posse? Então aprenda a tomar posse. E já sabe, já faz parte da família aqui. Glória a Deus. Então Deus abençoe vocês grandemente. Um Em abraço. nome de Jesus.